Peraí, pessoal, deixa que nós vamos ler aqui os nossos posts, hoje com um convidado muito especial, meu colega, Dr. Alexandre Sintra, psiquiatra, psicoterapeuta, e a gente convidou o Alexandre, claro, para trazer toda a experiência dele como psiquiatra, mas também para a gente falar sobre o relatório aí da BMI, em parceria com a Bossa, que fala sobre felicidade artificial. Ai, 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 ai. O que é essa história, Alexandre? Pois antes de nada, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. E a história da felicidade artificial, ela nos traz um pouquinho da questão de como as pessoas estão consumindo e buscando felicidade, satisfação, bem-estar, né? O relatório ele traz alguns dados a respeito do uso de psicoestimulantes, de substâncias que geralmente são usadas para tratar pessoas que têm uma condição chamada TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que acabam sendo usados de uma forma quase, não vamos dizer recreativa, mas de uma forma menos criteriosa, por pessoas que querem melhorar o seu desempenho no trabalho, que querem melhorar o seu desempenho nos estudos. E aí fica a pergunta, né? Poxa, por quê? Né? Por que que as pessoas estão recorrendo a uma ajuda química para ter um melhor desempenho? Por que que as pessoas estão recorrendo a uma ajuda química para, vamos falar a verdade, para existir, né? Eu adoro quem fala as verdades. Assim, e me chama muita atenção que você usou no começo da sua fala a palavra as pessoas estão consumindo a felicidade. E aí eu fiquei me indagando aqui, será que a gente não deveria deixar-se ser consumido pela felicidade ao invés de consumir a felicidade? Absolutamente poético. Né? Uhum. Porque isso me entristece de um tanto, né? Em que nesse mundo onde a gente tá no ideal, né, no império do ideal, onde as coisas são absolutamente intangíveis, inatingíveis e idealizadas, brigando com essa tirania da performance que nos coloca nesse lugar onde a gente não consegue apenas ser. A gente, para existir, precisa performar. E para performar, precisamos nos medicalizar, nos tomar remédio para poder, então, existir. Desumanizar até, né, nesse sentido. Tornamos-nos máquinas de performance. Sem a naturalidade da experiência e das emoções. Sabe que você falou no desumanizar, Cintia, eu fiquei pensando, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me dizia assim, não, eu não preciso desenvolver determinadas habilidades, determinadas coisas, porque já vem aí um Neuralink, eu vou implantar um chip no meu cérebro e vai resolver esse problema. Talvez, né? Talvez, mas eu, particularmente eu não sou candidato a implante. Não, e aí para que a gente vai servir? Exato. Para ser cobaia de laboratório e dessas experiências que vão acontecer com a gente? Né? Exatamente. Eu acho assustador. A gente estava falando um pouquinho antes, numa gravação anterior, assim, essa história da inteligência artificial. Aliás, tudo que é muito artificial me assusta profundamente, mas essa força, essa avalanche que está vindo aí, especialmente para nossa área da medicina, tem me assustado muito. Acho que aí assusta para qualquer área, né? O quanto que a gente está sendo substituído. Mas para a medicina, e o que já se prospecta é que a gente vai ser totalmente substituído, assim, né? E aí eu fico... Não é por perder campo de trabalho, não, de jeito nenhum, mas... Também. Também, mas eu fico pensando... Nós estamos construindo essa fonte de substituição. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. A gente está criando um sistema de vida que vai tornar insustentável, provavelmente, a vida humana, pelo menos da forma como a gente conhece, puramente humana, né? Sabe que eu acho essa uma discussão absolutamente maravilhosa, né? E muito difícil, na verdade, porque uma das questões da IA é que eu tenho a percepção de que ela funciona muito bem se ela for usada como uma ferramenta, mas ela não funciona autonomamente. Quando eu faço uma pergunta sobre medicina, sobre psiquiatria, sobre minha área específica para ela, e eu parametrizo essas perguntas de acordo com aquilo que eu sei e com aquilo que eu espero e tudo mais,
ela vai produzir respostas consistentes, mas não se eu sair perguntando sobre coisas que eu absolutamente não entendo, né? E eu fico pensando no quanto não existe um império da imagem, um império talvez da produtividade, mas também da imagem, também de algo que a gente glamoriza a tecnologia. A gente coloca ela num lugar que é sobre-humano, né? Como se ele fosse melhor do que o humano. Mas às vezes eu olho, eu peço para alguma IA criar um texto ou criar alguma coisa, eu falo, gente, mas que coisa tosca, né? Assim, porque, na verdade, a IA ela faz uma predição do futuro. Ela coloca uma palavra e ela tenta prever qual é a próxima palavra. E com isso ela cria coisas muito interessantes, mas que elas são mais ou menos iguais, né? Então... É limitada, né, o repertório de certa forma. Ela não é humana, né? Ela não é inteligente, talvez. Bom, isso é altamente discutível, vai. Pelos parâmetros deles é inteligente, mas se a gente for pensar no que significa o humano e quais são as milhares, milhões, bilhões de funções que o nosso cérebro é capaz de produzir, toda a criatividade, todo o amor, todas as emoções, todas as coisas absolutamente intangíveis, né? A IA consegue fazer o tangível, né? E, na verdade, o nosso trabalho, a nossa busca, a nossa vida, ela se pauta muito mais por aquilo que não é tão tangível assim, né? Por aquilo que está num nível um pouco diferente disso. Você estava falando antes da gente começar rapidamente, né, da pirâmide de Maslow, e aí exatamente falando sobre esse lugar das necessidades mais intangíveis e das necessidades mais tangíveis, as que estão mais na base da pirâmide, sob o olhar desse relatório, né? Queria um pouco te ouvir sobre isso. Sim. Tem algo que me chamou muito a atenção nesse relatório, que é as pessoas definirem alta performance pela entrega de tudo aquilo que elas são para o trabalho. Né? Eu fico pensando, gente, eu não conheço nenhuma mesa que sustente com um pé só. Se você entrega tudo aquilo que você é para o seu trabalho, você desaba. Não tem jeito. É algo quase impossível, né? E a gente traz expectativas muito fortes para o trabalho. Eu estava falando, né, que às vezes as pessoas elas trazem essas expectativas para a busca de um companheiro, de uma companheira. Elas olham e elas esperam que aquela pessoa seja o melhor amante, o melhor amigo, que tenha os melhores gostos, que tenha os mesmos gostos, na verdade, que goste das mesmas bandas, das mesmas coisas, das mesmas leituras. E no fim você está procurando um gêmeo seu, uma busca clone, né? É um clone, uma busca altamente narcísica, né? E limitante, né? Porque e altamente limitante, porque você não se expõe. Frustrante, porque você não vai achar nunca. Você vai ter que lidar também com a mesmice de ser você mesma. Deve ser muito chato, né? Exatamente. Eu ouvi uma coisa muito interessante sobre isso recentemente, que é assim, as pessoas escrevem nesses aplicativos, né, para dar match, elas escrevem assim, procuro alguém disposto a me compreender, procuro alguém que curta aventuras assim como eu, procuro alguém que tope ficar do meu lado para sempre, né, que vai me apoiar para sempre, mas que raramente elas escrevem, procuro alguém que queira, alguém que está disposto a apoiá-lo. Procuro alguém que tope, que eu seja a pessoa que vai tentar te entender. Elas não se disponibilizam para mudar em favor da relação, né? Ou a favor da relação. Não, porque elas querem alguém tão perfeito que elas não têm que se adaptar. Não dá trabalho, não dá trabalho. A pessoa chega já pronta, já resolve todas as suas dores, os teus conflitos. A pessoa tá ali para atender as suas expectativas. Você quer um empregado, ponto, né? Você não está disposto a atender expectativa nenhuma e nem de mudar para tentar pelo menos compreender o outro, né? E a sua expectativa é de que ela seja você. Então, gente, é um modelo de perfeição com você mesmo em outro corpo, né? E aí que eu acho que a sociedade fala muito sobre o mimimi, escrito com M-I, M-I, M-I. E para mim a sociedade está vivendo um grande mimimi, M-E, 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 que é essa sociedade absolutamente individualista e narcísica que a gente está vivendo. Exato. Onde a gente perdeu o coletivo como sustentação e a gente está mergulhado em nós mesmos o tempo inteiro, querendo apenas encontrar um lugar onde a gente possa brilhar e ser curtido e não ser questionado. Ser admirado, ser atendido, não ser frustrado. Gostei dessa história do mimimi. Cara, sabe quando que me veio isso? Adorei. Sabe quando que me veio isso? Isso é seu? Isso é meu. Isso é meu. Eu amei. Tem duas coisas que me pegam nessa história do FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora de uma determinada experiência. E o que eu falo pra mim mesma é que eu tenho FOME, que é o Fear of Missing Me,
ou seja, de não entrar em contato comigo mesma. E me veio essa história do mimimi, M-I-M-I-M-I, num voo longo que eu fiz, não me lembro mais pra onde, mas de férias, pra algum lugar mais, acho que não lembro. Mas que eu tava muito cansada dessa história do aeroporto, etc e tal. E tava tentando dormir, e do meu lado, na poltrona, na classe econômica, onde a gente não tem, né, o nosso individualismo preservado, a nossa bolha, a nossa redoma, que nos traz um certo conforto, a pessoa que estava do meu lado durante as 40 horas de voo estava assistindo filme que ela tinha baixado sem fone de ouvido. Ai, meu Deus. E Isso aí, acontece. e aí eu penso assim, cara, como é que a gente perdeu a noção de respeito pelo outro? Nesse grau, porque a distância, uma dor a aqui. distância entre as pessoas dentro do avião, ela é quase inexistente. A gente está ali o tempo inteiro tocando no outro. Se a gente não tiver o mínimo de respeito pelo que o outro está sentindo, pensando, pelo cansaço do outro, empatia. Eu posso sim ter uma empatia, poxa, a pessoa também está cansada, ela quer ver um vídeo. Mas será que essa pessoa não pode olhar para mim, poxa, será que o meu áudio não está incomodando do lado? Não pode presumir que a outra pessoa pode ter necessidades diferentes da sua, né? E eu acho que isso tem a ver também com a ocupação do espaço coletivo, que foi uma coisa que eu pensei muito no início do ano, quando eu ia à praia e eu simplesmente não conseguia, primeiro, escutar o barulho do mar, e segundo, que para cada família que tinha também, exatamente uma ao lado da outra, existia uma caixa de som JBL bem grande, e cada família ouvindo a sua própria música ao mesmo tempo, né? Então, eu vi alguém reclamar, e aí uma das pessoas disse assim, a rua é pública, né? E aí eu pensei, mas é justamente porque é pública que eu, Cíntia, não vou levar a minha caixa de som com a minha música para um lugar que é o ambiente coletivo. Dentro da minha casa eu vou fazer isso. Fora da minha casa, talvez eu incomode as outras pessoas. Mas existe uma coisa da apropriação do espaço público, presumindo que existe o direito de colocar sobre o outro a música ou o som do vídeo e uma série de coisas que é claro que a gente se incomoda e muita gente não, né, e enxerga de outro jeito. Aliás, eu queria fazer um apelo público à JBL para fazer uma campanha de conscientização das pessoas para não usarem caixa de som em locais públicos onde a gente deveria curtir o silêncio. Principalmente praia, o barulho natureza, do mar, a lógico. cachoeira. Né? Alguns lugares públicos nesse sentido já estão com esses avisos, mas mesmo assim as pessoas vão. Nossa, a campanha Deixe-me ouvir os passarinhos e o som do mar, por favor. Por favor, JBL, nos escute. Por favor. Deixa-nos ouvir o som. Mas é muito interessante esse lugar onde o público é o espaço de ninguém, onde é o espaço sem lei, onde eu posso fazer o que eu quiser. Posso porque, afinal sujar, de contas, posso... Todos, né? E é uma coisa engraçada, né? Porque, gente, eu não lembro disso acontecer alguns anos atrás. Eu não sei se eu já fiquei velho e agora eu tenho um saudosismo em relação ao passado, mas eu realmente não me recordo das pessoas levarem caixas de som gigantes para a praia. Eu lembro delas levarem Walkmans, Discmans, mas não de levarem caixas de som gigantes, né? Tem, eu acho que uma questão da tecnologia, onde a gente ainda não tinha tecnologia portátil de som na potência que existe hoje. Eu acho que isso faz parte da modernidade, mas também tinha uma cultura de coletivo muito mais, eu acho que nesse lugar da valorização do coletivo, né? Acho que um dos principais relatórios que saiu de saúde mental recentemente, que é um relatório global, ele fala do fracasso do self coletivo, né? É muito interessante isso, porque nós estamos adoecidos porque a gente perdeu o senso de comunidade e perdeu o que a gente já falou aqui várias vezes, do vínculo, do apoio, né? Do lugar onde a gente pode de fato relaxar sendo nós mesmos, sem precisar performar. Exatamente. Eu estava até lendo algum tempo atrás, eu não vou lembrar a referência, mas era um estudo falando que as pessoas ficaram mais mal educadas depois da pandemia, né? De que de alguma maneira elas ficaram isoladas, elas esqueceram que o resto do mundo existe, elas esqueceram como conviver com o resto do mundo, né? E é algo que eu não sei se talvez a gente eleve um pouco esse impacto da pandemia, porque, enfim, foi uma coisa marcante, mas eu fico pensando no impacto da própria mídia social, da própria rede social, dessa coisa individual, sabe? Você assiste um filme
no teu serviço de streaming no seu celular, assim, você não assiste um filme na sala, compartilhando com a família, vendo o que vai passar nos canais de filmes às 10 horas da noite, você escolhe entre eles, e, nossa, me dá uma saudade disso esses dias, gente. Pegar um filme na Blockbuster, ter que esperar para ele chegar, ficar na fila, depois precisar devolver, ter contato com o lugar de onde os filmes saíam, o processo, E você vê, é quando a gente divide e compartilha opiniões, né? Então, eu tenho um hábito, então, não toda semana, porque às vezes tem compromisso e tal, mas pelo menos, sei lá, a cada 15 dias a gente senta todo mundo no sofá e escolhe um filme, porque o ato de escolher um filme, né? Tenho 2 filhas de 12 anos, e aí, quer dizer, elas querem ver um desenho X, o Ricardo quer ver luta ou pesca ou, né, alguma coisa de guerra, provavelmente. Eu quero ver um drama espanhol, que eu adoro. E a gente tem que entrar num consenso. Então entra a coisa do respeito, entra a coisa do então hoje eu vou ceder, então hoje a gente vai ver o Leandro Hassum, que eu adoro, vamos assistir uma coisa bem né, leve ali, ou uma comédia romântica que o Ricardo vai chiar, porque ele acha que mulher só gosta disso, e a gente vai cedendo, e aí a gente se diverte, a gente aprende a dividir, aprende o espaço do outro, então muito longe de fazer aqui a família perfeita, porque óbvio que não somos, mas é isso que você falou. Quando eu tenho o meu celular e eu vejo o meu filme com o meu fone de preferência, né, Mari? Cadê a troca, né? E esse lugar da troca, ele pode levar a gente para coisas muito interessantes, né? Porque, eu não sei, gente, eu acho que de alguma forma esse lugar de individualidade, ele faz com que a gente nomeie aquilo que é meu como certo e aquilo que é do outro como errado. Até perigoso, né? Até perigoso, exatamente. Então, meu pai falava que não se discutia religião, política e futebol, né? E eu não gosto de futebol. Mas é muito porque aquela coisa que as pessoas tendem a pegar aquilo que é meu é o certo, e aquilo que é seu é o errado. E você é inerentemente e moralmente errado e decrépito por não concordar comigo. E não importa o que é, né? Pode ser questões extremamente amplas ou pode ser algo muito, muito, muito simples. E isso talvez torne as pessoas meio descartáveis, né? E como o relatório falava sobre o trabalho, talvez torne o trabalho um pouco descartável também. Porque quando você coloca tanto os relacionamentos que você estabelece, né? E eu estava falando de relacionamento amoroso, mas isso serve para amizade, tá? Quanta gente perde inúmeras amizades porque, não, essa pessoa não concorda comigo, então não é mais meu. E vale para o trabalho no sentido de que as pessoas elas vão procurando o trabalho perfeito, que preencha todos os requisitos possíveis dentro de uma pirâmide de Maslow, que preencha tudo aquilo que ela é, né? Gente, ninguém é o trabalho, né? Poxa, eu fico pensando na quantidade de coisas que eu vou fazendo ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, para que eu possa preencher um pouquinho daquilo que eu sou e não que o meu trabalho é. E isso é tão amplo, né? Vamos só lembrar um pouquinho dos degraus da pirâmide de Maslow, me ajudem, né? Mas a gente tem na base ali segurança, né? Sono, alimentação. Isso. Geralmente você tem uma base com a parte mais fisiológica, né? Então sono, alimentação, excreção, beber água. Aí você vem a segurança, e depois geralmente vem os relacionamentos, e aí você vai tendo degraus que são um pouco variáveis de acordo com como você representa, mas que tem a ver com autoestima, com autorrealização, talvez até com aquela sensação de ser aquilo que você serve para ser. Né? O senso de propósito, né? Senso de propósito. E algo que tá além de você, né? Onde você pode colocar a sua força, suas qualidades, suas fragilidades, todo o seu ser a serviço de algo maior que você, né? E aí, quando você tenta fazer isso só no trabalho... É uma receita para o desastre. Uma receita para o desastre, porque assim, gente, primeiro, muitas pessoas trabalham para ganhar o pão de cada dia, né? E não tem muito outra função específica. E se você tem a função específica, e também não tem outro jeito, exatamente, é o que tem para hoje, né? As pessoas elas precisam sobreviver. Lá na base está a segurança, né? Segurança é você conseguir ter um lar seguro, é você conseguir ter 4 paredes, é você garantir os recursos para sua família, atendimento médico, comida de qualidade e tudo mais. E isso demanda dinheiro, depende da propriedade. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão trabalhando porque elas precisam
assegurar os seus recursos financeiros, né? E aí eu fico pensando, gente, essa ideia de colocar tudo no trabalho, sabe? Da alta performance ser você colocar todos os seus recursos físicos, emocionais, intelectuais, cognitivos, psicológicos no seu trabalho. Meu Deus, isso simplesmente não faz sentido, né? E leva ao esgotamento, né? Porque eu tô aqui esperando você falar isso, Ana Paula. Cadê o burnout? Quando você coloca tudo, o que sobra? Não sobra nada, né? A gente se esgota e queima, né? E chega aí o burnout. Mas enquanto ele estava falando, eu estava aqui pensando, eu dei uma viajada, assim, porque eu não estou muito trabalhando só, sabe? E eu fiquei pensando aqui uma coisa, um outro ponto de vista. Eu acho que isso serve para quando a gente coloca... Eu acho que a gente não pode colocar toda a nossa energia em nenhuma das áreas da nossa vida, né? Então, por exemplo, você estava falando, se eu jogo todas as minhas fichas no trabalho, óbvio, vai vir esgotamento, vai vir burnout, vai vir frustração, vai vir depressão ocupacional, vai vir uma série de questões. Assim como se eu coloco todas as minhas fichas num relacionamento, coitado desse pobre relacionamento, né? Nunca Que vai dar obviamente conta. que não vai dar conta. Ou nos filhos, que obviamente não vai dar certo essa relação, porque vai ficar, né? Então eu tava aqui, você tava falando e eu tava aqui viajando um pouquinho nisso. Posso né? complementar? Claro. Porque eu acho que uma coisa que tem uma pegadinha nisso que você está falando. Quando a gente deposita todas as nossas fichas em algo e mantém esse depósito a longo prazo como se ele fosse o único investimento possível, dá tudo errado. Porém, a gente tem que sim depositar todas as nossas fichas quando a gente está naquilo ali. Então, se eu estou no trabalho, todas as minhas fichas têm que estar no trabalho. Se eu estou com os filhos, todas as minhas fichas têm que estar com os filhos. Se eu estou num relacionamento amoroso, neste momento e estou num date, né? Todas as minhas fichas têm que estar ali. E esse é o segredo da felicidade. E não é a felicidade artificial, essa é a felicidade real. Porque daí eu tô Tá presente. É a felicidade de estar presente no momento presente, Exato. né? Só que o que a gente faz? A gente está, só que a nossa energia está dispersa em todos os outros lugares, menos muitas vezes aquele que a gente verdadeiramente está, onde os nossos pés estão pisando no chão. E aí, para dar conta de todos os pensamentos ansiogênicos que isso traz, a gente faz o quê? Se medica. Exatamente. E olha só como é curioso, né? Porque a questão do uso dos psicoestimulantes, ela está muito envolvida, por exemplo, com produtividade acadêmica. Então você tem uma epidemia de uso de psicoestimulantes, só dando nome, né? O que é o psicoestimulante? É o metilfenidato, a tal da Ritalina, é o Venvance, são as medicações... Conserta, né? Isso, conserta. Medicações que são usadas. Conserta é um nome, né? Incrível. Não, a indústria é danada, né? Eles têm uns nomes Conserta. que são bons, né? E é isso usado pelo relatório, né, em pessoas que não têm um diagnóstico que, na verdade, levaria ao uso daquela medicação. E a questão é, as pesquisas são altamente inconclusivas a respeito de se isso ajuda em alguma coisa ou não. Muitas vezes eu tenho a impressão de que a pessoa fala assim, eu vou usar esse remédio para estudar. E aí, como eu vou usar o remédio para estudar, então eu vou fazer valer a pena, né? Aí eu vou fazer valer a pena, então eu vou desligar o computador, vou deixar o celular guardado, vou organizar meu ambiente de estudos, vou deixar aqui a canetinha azul, a vermelha, a preta, vou fazer as anotações enquanto eu ouço aquilo que eu estou aprendendo, e aí a pessoa aprende, mas o que ela ia aprender se ela fizesse todos esses passos, né? Quando a gente fala de potencialização cognitiva com esse tipo de medicação, a gente está falando de algumas coisas, assim, de melhorar o controle inibitório, de melhorar a sua capacidade, por exemplo, de não se distrair, de não voar para outra coisa enquanto você está tentando se focar naquilo. E existe divergência se a medicação faz isso em pessoas sem TDAH. Mas não existe divergência, por exemplo, existem pesquisas que embasam muito mais o uso de mindfulness para melhorar o controle inibitório do que o uso de uma medicação numa pessoa que não tem uma patologia. E isso tem muito a ver com como as pessoas não usam os próprios recursos, né, as ferramentas. Gente, é estar presente no momento presente. Porque significa autorresponsabilidade também, de certa forma, autoconhecimento, né, uma busca por aquilo que
depende de você e não de uma pílula que vai te assegurar um determinado resultado, que tem um processo. Mas só uma coisa, assim, desculpa te interromper, mas eu fiquei pirando nessa história, porque para mim, o que você me falou, pegou num lugar de que o medicamento serve como esse apoio do coletivo que a gente não tem. Então, ao tomar o medicamento, eu me sinto apoiado. E aí eu ganho uma autoconfiança que eu não tinha no meu individualismo. E eu pertenço a um grupo de pessoas que têm a mesma dificuldade, que usam a mesma e que usam receita. o mesmo recurso, Isso. exatamente. Usam o mesmo recurso. É muito louco isso, né? Porque se eu falo, vamos estudar junto, cara, tô com dificuldade aqui, vamos comigo? Porque a gente fazia muito isso na nossa época de escola, né? Sim. Né? Daí, normalmente se unindo aos bons, né? É. Qual é o segredo de não ser ruim? Se unir aos bons, né? Mas, e aí quando a gente não tem mais isso, a gente faz o quê? A gente se apoia na medicação, que daí a gente não tem mais a comprovação científica se serve como placebo ou não. Exato. Mas tanto faz, porque o efeito placebo funciona. Mas né? ninguém nem sabe se aquilo funciona para pessoas que não têm TDAH. Se você tem um transtorno e tudo mais, a medicação está bem indicada, e nada do que eu estou falando isso se aplica a pessoas que efetivamente tenham um diagnóstico que um transtorno, leva ao uso, né? Mas, gente, não existe nem pesquisa direito a respeito do que acontece com indivíduos normais. E a gente está vendo um relatório em que uma boa parte das pessoas pesquisadas defendem que isso seja vendido na farmácia do mesmo jeito que a gente compra a medicação para dor de cabeça. Entendeu? E você é psiquiatra, né? E eu, como neuro, tenho uma coisa da galera que tem preconceito contra o psiquiatra e aí prefere não buscar o psiquiatra e sim o neurologista. E aí eu tenho muitos adultos, muitas pessoas que nunca tiveram esse diagnóstico, que não têm o transtorno, chegando já há anos que eu atendo pessoas assim, olha, eu tenho um concurso para juiz, um concurso para sei lá o quê, um concurso público, prova até para piloto já vieram me pedir. Veja. E eu preciso de alguma coisa que me ajude. Olha, o fulano tá tomando, que meu amigo aqui tá tomando esse Ritalina, Venvance e tal, não sei o que, e eu preciso também de uma receita. A pessoa já chega com o diagnóstico, com a necessidade, só que é o seu carimbo, na verdade, né? É quase uma prostituição da medicina. E o problema é que tem muita gente que se prostitui e que fornece essas receitas. O Alexandre já deve ter visto isso, e a gente fica muito chateado com esses nossos colegas que também fazem essa roda girar, porque assim, tem sim um mercado paralelo obscuro, absurdo, que a gente sabe, que é o nojento, que é terrível, que as pessoas compram na internet hoje em dia. Você paga uma taxinha extra, te entregam na tua casa, né? Rivotril, Venvance, Ritalina, qualquer coisa que você quiser. Agora, se eu vou retirar um receituário amarelo na farmácia, na vigilância sanitária, pela misericórdia do Santo Cristo, eu tenho que assinar 1 trilhão de papéis, minha secretária tem que ir com procuração e tudo mais. Mas tem muito médico por aí prescrevendo para se livrar do paciente, porque dá muito trabalho explicar o porquê que ele não precisa usar, né, Alexandre? E dá trabalho para o médico, e tem uma questão da própria atitude do paciente, né? Porque eu me recordo, antes de eu morar em São Paulo, eu cheguei a trabalhar num ambulatório numa cidade menor, e eu lembro que eu atendia muitas crianças que vinham com pré-diagnóstico da escola, né, de deficiência e hiperatividade. Eu ia conversar com o pai, tá, como é que essa criança estuda? Não, ela estuda com a televisão ligada, com o computador ligado do lado, com som, tinha rede social na época, mas jogando joguinho com os amigos e ouvindo não sei o que lá. Eu falava, olha, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar esse ambiente de estudo. Ai, dá um trabalho. Né? Porque se essa pessoa está estudando com a televisão ligada, ouvindo filme, ouvindo música, falando com amigo, desculpa, mas se ela aprender alguma coisa... É um milagre. Olha, eu bato palmas para essa pessoa, porque eu não consigo. Uhum. Então, começa por aí. E geralmente o que eles faziam era sair dali, atravessar a rua e obter uma receita de um outro médico que estava disposto a prescrever simplesmente porque a pessoa falou que ela queria, confirmar. Uhum. E aí esse ambiente de estudo não fica trabalhado, essa pessoa não vai aprender a estudar, ela não vai aprender a monitorar o ambiente dela, e aí a gente tem N problemas que advêm disso, né? E tem um pouco a ver com a autorresponsabilidade, porque, peraí, quando eu falava isso, eu estava chamando na chincha esse pai, falando, olha, não é assim que seu filho tem que estudar. Eu não sei se tem que estudar assim. supervisioná-lo, né? Você precisa Ele precisa de acompanhar. supervisão. Você precisa acompanhar.
Você precisa olhar para o que ele está fazendo, ou se você não for olhar para o que ele está fazendo, você precisa pelo menos se assegurar de que ele esteja num ambiente minimamente adequado. Sei lá, tira a televisão da tomada, meu Deus do céu. Medidas radicais, tempos radicais pedem medidas radicais. Tempos radicais. Eu ia falar justamente que na escola do meu caçula, eu percebo que existe também, acho que por parte da sociedade esse sem dúvida é um recorte, um movimento mas eu acho que é melhor você levá-lo para fazer uma avaliação. Né, olha, no grupo de mães do WhatsApp, né, as mães falando, porque eu levei a uma neuro ou ao psiquiatra e fulaninho começou a tomar medicação e agora melhorou muito. E aí você vê que nem sempre aquilo, mas o que seu filho tinha? Não, estava com dificuldade de memorização, então não existe muito uma conversa, né, sobre quais outros recursos estão disponíveis. Posso falar de uma conversa que eu ouvi essa semana, porque teve sábado esportivo na escola das crianças e eu achei fantástico. Uma mãe veio me contar o seguinte: tem um menino na classe que tinha uma certa dificuldade, e nem era o filho dela. Eu achei legal para ela estar me contando uma vitória de uma outra criança, né? Porque normalmente as mães querem enaltecer as vitórias. Eu sou uma delas, adoro enaltecer os meus filhos. Todas nós gostamos disso, né? Mas aí ela estava contando de uma outra criança, e sabe o que esse menino foi fazer? Aula de vela, aprender a velejar. E esse menino se transformou, ele não tinha praticamente amigos, segundo ela, né? E virou um cara, digamos assim, pop, porque ele desenvolveu a autoconfiança, aprendeu a navegar nas próprias emoções. E ele era um cara que tinha dificuldade de contenção de impulsos, etc e tal, e até já tinha sido diagnosticado com TDAH, e eliminou a medicação. Então, assim, quais são os recursos? Eu ia te perguntar se você indica outros recursos para as pessoas que te procuram. Como é que é essa avaliação? Então, e aí esses outros recursos, eles são muito amplos. Porque, por exemplo, existe toda uma literatura de psicoterapia a respeito de como se lida com uma pessoa com TDAH. E as pessoas, elas desaprenderam a fazer algumas coisas. Você veja só, o celular, a mídia social, está totalmente embasado no imediatismo. O imediatismo, ele é assim, todos os estímulos chegam ao mesmo tempo e você dá a mesma atenção e a mesma validade para todos eles. E a realidade não é exatamente assim. A gente precisa filtrar, a gente precisa olhar para as coisas, né? E então, por exemplo, a estratégia mais simples que eu ofereço, que você com certeza oferece também, enfim, por exemplo, você pegar tudo aquilo que você tem para fazer num dia e categorizar. Olha, peraí, o que é vermelhinho, o que é amarelinho, o que é verdinho? O que eu preciso fazer hoje, ponto final, o que eu posso fazer amanhã, e o que eu definitivamente posso fazer até semana que vem. E eu vou começar a fazer as coisas pelos vermelhos. Eu vou tentar aprender a descobrir quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa. O ser humano é notavelmente impreciso em saber quanto tempo ele leva para fazer alguma coisa. A gente precisa testar. E a gente testa isso se propondo a fazer e vendo quanto tempo a gente leva. E a gente poder aprender, olha, peraí, quanto tempo eu levo para assistir uma aula? Quanto tempo eu levo para escrever uma página? Quanto tempo eu levo para fazer isso? Porque quando eu consigo saber isso, não é uma questão de me parametrizar com um computador, mas é uma questão de fazer estimativas mais realistas. Porque, do contrário, eu fico com a expectativa de que, olha, eu vou bolar essa aula, vou estudar para essa prova, vou fazer páginas nas próximas 2 horas, tá? E aí, a hora que eu vou olhar para mim, olhar para como eu funciono, talvez eu possa descobrir que, na verdade, eu levei 2 horas só para escrever 10 páginas, ou só para assistir aquela aula. E eu posso adequar as minhas expectativas, e ao adequar as minhas expectativas, eu adequo o meu funcionamento. E eu deixo de exigir algo que talvez seja sobre-humano. Sobre-humano. E aí são outras estratégias. Tá, mas espera aí, só uma coisa que eu tô pegando. Várias coisas passando pela minha cabeça, mas uma delas beleza, eu faço esse caminho e chego à conclusão sobre mim mesma. Mas eu estou numa organização, numa corporação, numa empresa que não tolera o meu ritmo. Porque todo o ritmo dessa cadeia tem que funcionar do jeito que meu chefe está mandando. E se eu não fizer aquilo no tempo determinado por ele, estou condenada. E aí? E aí a gente tem um problema. Né? Geralmente você vai ter que escolher se você vai continuar funcionando ou se você vai sair desse lugar. E isso é uma coisa muito cruel, né?
Porque frequentemente a gente ouve pessoas que são demandadas em um nível que simplesmente não é aceitável. Olha, meu chefe me manda mensagem às 3 horas da manhã e ele espera que eu esteja disponível para responder aquilo. Não, você não está. E aí existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de que talvez você tenha levado o seu ambiente de trabalho a entender que você aceita esse tipo de incumbência, e nesse caso tem uma questão na relação e precisa ser muito bem trabalhada, ou existe a possibilidade que você está num lugar tão doente, mas tão doente que ele não consegue respeitar necessidades humanas básicas. Tem lugares que não conseguem respeitar o fato de que as pessoas precisam tomar água e fazer xixi. Meu Deus, se você está num lugar que não aceita que você precisa tomar água e fazer xixi, desculpe, mas ou você vai virar um robô, ou você precisa ser... Eu tenho uma paciente, desculpa, que trabalhava numa grande rede de colchão, e ela teve um burnout seríssimo, e ela, durante um bom tempo, ela era a única funcionária da empresa, e ela tinha que ficar no fundo, era onde tinha o computador e tal, não sei o que, e o banheiro era muito longe. E ela tinha tanta coisa, que ela desenvolveu uma estratégia que ela levou um balde para ela fazer xixi. Você tá zoando? Eu não tô zoando. E ela me mostrou a foto do balde. Caraca. E isso tá no processo judicial, que corre em segredo aí de justiça. E ela tinha um balde, e aí na hora do almoço ela ia, e esvaziava o balde rapidinho e voltava, e ela fazia xixi no balde, porque o balde tinha que subir uma escada, enfim, tinha alguma coisa e ela não podia se ausentar daquele lugar que ela estava. E se eu fosse a juíza desse caso, eu não deixaria de fazer a ironia de que isso é uma loja de colchões. Cara, eu condenaria essa empresa, assim, com uma veemência. E bem conhecida, viu? Onde a gente deveria estar descansando. E eu quero trazer um dado do relatório. Gente, essa conversa me irrita num grau, assim, que eu vou sentindo a minha Que vida. bom. Somos 3, 4. 90%, mais de 90% das pessoas que responderam ao relatório acham que parte dos colaboradores executivos vão recorrer a drogas ou ao consumo de álcool como meio para suportar o estresse e a pressão por resultado. Então, a gente não está falando só de medicamentos farmacológicos, né? De psicoestimulantes. A gente está falando também de outras drogas e do álcool para dar conta. Que é muito comum, aumentou muito depois da pandemia também, né? E isso é algo muito grave, né? Assim, a gente às vezes fica pensando nessas coisas, nessas relações. Tem uma parte desse relatório que ele menciona que uma porcentagem muito significativa das pessoas se sentem compelidas a recorrer a psicoestimulantes para poder produzir mais um trabalho. Sentem que a organização, de alguma maneira, está dizendo para elas que elas devem fazer isso, e às vezes está realmente dizendo para elas que devem fazer isso. Eu acabo pensando nessas coisas sobre vários parâmetros, sobre vários prismas, né? Assim, eu sou meio viciado em estudar coisas variadas. Eu sou aluno de direito, então eu fico olhando através da perspectiva do legal também, né? Porque às vezes a gente fica olhando para essas relações e quando a gente olha aqui no relatório, olha, as pessoas defendem que isso seja vendido na farmácia. E aí a gente pensa numa relação que ela é homogênea, que ela não tem um desequilíbrio de poder, mas ela tem. E ela tem um desequilíbrio de poder muito grande. E aquela pessoa que está dizendo que ela preferia que isso fosse vendido na farmácia assim sempre, na verdade ela está dizendo isso porque o chefe dela faz questão que ela use. E aí dessa forma ela não precisa, por exemplo, usar os recursos financeiros e de tempo para recorrer ao médico, que já não tem, especialmente o tempo, e obter isso de uma forma mais fácil. Para quê? Para reagir a uma pressão. E aí eu fico pensando, né? Você pode olhar para a saúde mental sob duas perspectivas. Você pode olhar para a perspectiva de corrigir aquilo que está com um problema. Tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar TOC, TDAH, etc. Você pode recorrer à saúde mental, não tanto a farmacologia, mas a estratégias de psicoterapia, as estratégias da psicologia proativa e tudo mais, com o objetivo de thrive, de florescer, de tentar alcançar um pouquinho mais aquela a sua potencialidade, né? Eu falo ser um com a música, a sensação de unicidade, a sensação de fazer aquilo que você serve para fazer. E, gente, recorrer à saúde mental para existir, recorrer à medicação para existir, para você simplesmente
a gente não está falando de tratar uma coisa que está errada, a gente não está falando de florescer. A gente está falando de responder às expectativas de um ambiente altamente patológico e patogênico. Exatamente. Outro dia eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, que é o Elefantes na Neblina, e um deles falou o seguinte, ele falou assim, talvez o que a gente mais precise nos dias atuais seja aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta. Porque é isso que você está falando, né? Quer dizer, a gente está cada vez mais reagindo sob pressão e reagindo às pressões. Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, você falou do seu, eu vou falar do meu, né? Meu pai diz assim, sob pressão, minha resposta é sempre não. E essa frase, ela conduz boa parte da minha vida. Cara, se eu preciso dar uma resposta agora, minha resposta é não. E eu fiz um exercício interessante na viagem que a gente fez juntas à Chapada Diamantina, que eu deixei meu celular no modo avião durante uma semana. E isso pra mim foi um baita desafio, mas um baita ensinamento sobre mim pra mim. Primeiro, eu cheguei à conclusão que eu fujo dos momentos desafiadores nas redes sociais. Nossa, que esperta que você é. Mas, enfim, foi muito importante comprovar, assim, porque eu tive vários desconfortos e eu ficava procurando o celular, porque eu falei, cara, não quero lidar com isso que eu tô pensando, não quero lidar com isso que eu tô sentindo, mas cadê o celular? Cara, não tem. Então lida! Olha que beleza, que oportunidade incrível. E lidei, né? E me senti muito, muito autoconfiante ao lidar. E outra coisa que aconteceu interessante foi que eu recebi uma proposta de trabalho e a pessoa que me convidou falou assim, olha, pensamos em você para mediar um evento sobre mulheres na liderança, tal, não sei o que, muito legal esse evento, tem tudo a sua vez, a sua cara, tarará. Como eu estava no modo avião, eu não vi. Aí ela deixou uma outra, Mari. Aí depois de um tempo eu vi que, né, quando eu liguei meu celular de volta, vi que tinha 2 mensagens no WhatsApp e uma mensagem dela também no Instagram, no direct do Instagram. E mandei uma mensagem de volta quando eu religuei o meu telefone falando, olha, aí, legal, tudo bem, tava aqui na Chapada, fiquei uma semana com o celular desligado. E aí ela falou, puxa, a segunda opção já aceitou. Como você não respondeu, a gente já contratou a segunda opção que topou imediatamente. E a gente estava com muita urgência. A viagem foi em abril, o evento era em junho. E aí eu fico me questionando, assim, né? Eu vi uma frase uma vez de um amigo monge que assim, nunca foi tão urgente que nada seja urgente. Como a gente modificou o nosso senso de urgência, quem trabalhou na saúde, no pronto-socorro, sabe o que é verdadeira urgência. Total. Né? E a diferença entre, né, o que é de fato urgente ou uma emergência. E o que a gente está fazendo com isso? Com os processos, com o encurtamento do tempo, com a dificuldade da espera, né? Com a possibilidade de valorizar de fato aquilo que a gente quer, mesmo que demore tempo para a gente conseguir. E eu estava comentando isso com o nosso maquiador aqui, que é o Robson, né? E ele falou, Mari, quando eu estou maquiando e recebo uma prospecção de trabalho de alguém que me procura, se eu não respondo em 2 horas, essa pessoa já arrumou outro maquiador. Então, assim... E às vezes nem é para amanhã, né? Não, às vezes é para um casamento daqui a 6 meses. Porque se você falar assim, não, é uma coisa urgente, quer dizer, se teu evento podia ser para a semana que vem, aí ok você ter perdido. A necessidade da previsibilidade, da pseudo-segurança e do controle sobre a experiência também estão aí, né? E o mimimi de novo, né? Eu. O outro a serviço da minha necessidade, no tempo que eu quero e que eu exijo. E que eu tenho disponível. Né, a espera. A intolerância é o processo, que significa basicamente tudo na vida, né? Quando você falou da frase que você escutou no episódio do Elefantes, eu lembrei a definição de inteligência emocional do Daniel Goleman é justamente essa. E aí eu entendi o paradoxo que estava me incomodando desde o outro episódio, em que a gente falou um pouco da inteligência artificial, porque, veja, o que nos torna, então, inteligentes, né, emocionalmente, é justamente a capacidade de ter um prolongamento dessa espera para sentir o processo e aí reagir a ele, né? Responder, que é né? o contrário da inteligência artificial, que pede esse brilhantismo, esse imediatismo, esses bilhões de dados que se cruzam para em milissegundos te trazer aquela informação. Então, assim, resposta. Exato. Vai assim, na contramão daquilo que a gente está dizendo que é ser inteligente emocionalmente e o que é a inteligência artificial que a gente criou,
não como ferramenta e recurso, mas, de novo, para ter esses superpoderes, né? Que eu acho que assim, esse relatório ele traz muita coisa alarmante, mas especialmente a dificuldade que a gente tem de se perceber e explorar outros processos e precisar de medicações que estão tirando justamente essa sensibilidade que nos dá, que vem como resposta à capacidade que a gente só desenvolve se a gente se observar, se a gente treinar. Eu não vou me tornar tolerante se eu ficar usando só a inteligência artificial, se eu ficar desprezando aquilo que eu gostaria de fazer porque demorou, né? É bem o contrário disso. Pela demora, né, nesse desprezo por tudo aquilo que leva tempo, por tudo aquilo que é um processo. Você falou memória, né? Aqui eu escutei. Olha que coisa fantástica. Porque, esse ato né? falho maravilhoso. Maravilhoso. Porque a memória, assim, é o registro que a gente tem. Do tempo. Pré-2020 não existia receita digital. Receitamente. Ontem, né? E as pessoas sabiam. Quando acabaram a noite receitas, primeiro, elas têm que ter previsibilidade de quando acaba a caixinha de medicamento para agendar um itinerário antes da caixinha acabar. E se elas precisarem, eles têm que fazer um pedido, lá, dizer receitinho, imprimir, mexer na recepção do prédio, vai pegar. Por algum motivo, agora tem gente que acha muito razoável mandar mensagem para mim, tipo no sábado às 4 horas da tarde, olha, eu tô aqui na farmácia, tá? Acabou Me meu manda uma remédio. receita. Oi. Muito comum. Acontece com você, comigo não acontece. Mas é só um pedidinho de hemograma, professor. Pois é. Geralmente eu respondo com, olha, então que a secretária no horário de trabalho a gente vai ter que fazer. E isso é um manejo de contingência. É um manejo que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Porque se você recebe tudo aquilo que é trazido para você como se fosse urgência, como se fosse uma coisa que precisa ser resolvida agora, como se assim fosse, desculpa, você está perdido. Você não vai ter separação entre o tempo que você tem para ser você, o tempo que você tem para ser trabalho, o tempo que você tem para estar com as pessoas. Não vai. O manejo, gente, a gente precisa aprender isso. E essa urgência, né, que você está dizendo, acho que tem tudo a ver com a nossa urgência em resolver as nossas emoções, né? E com essa hipermedicalização que a gente vive, que não é só com psicoestimulante, né? Então, assim, o psicoestimulante, ele causa bastante insônia, né? Que é bastante da minha área. Então, eu vou usar um psicoestimulante com remédio também para dormir, um indutor de sono. Porque, afinal de contas, eu preciso dormir. E aí também causa, muitas vezes, taquicardia. Então eu vou lá e tomo um beta-bloqueador para acalmar meu coraçãozinho, pobre dele, que precisa acalmar. Ou a pressão subiu, porque eu tomei um remédio que eu nem precisava. Então também um antihipertensivo. E o psicoestimulante também causa, muitas vezes, crise de ansiedade, né? E aí, muitas vezes, eu também associo um ansiolítico, porque eu não tenho tempo para lidar com essas minhas emoções e com os desconfortos e com tudo aquilo que a gente vem conversando, né? Os inconvenientes de ser humano. Não tenho tempo para lidar com os inconvenientes. E tem tudo a ver com essa felicidade artificial, né? Que claro, a gente está falando do psicoestimulante da produtividade, do trabalho e tal, das provas, concursos e tudo mais, mas a nossa intolerância a qualquer outra sensação que a gente possa ter na vida, e que não é um transtorno, não é uma patologia, uma mas... crise de presença, talvez. Exato. Eu não consigo sustentar minha presença quando a coisa é desagradável, quando eu não sei, quando dói, quando cheira mal, quando incomoda. E aí eu não produzo memória, porque eu não estou vivendo, eu estou só medicalizando a subjetividade, né, de certa forma. Você está falando da crise de presença, eu estou lembrando de uma outra coisa, que é as pessoas, no geral, fazendo-se dumb scroll, né? Sabe quanto tempo as pessoas mantêm a atenção no estímulo dos scroll? Assim, em torno de 40 segundos. Eu vi dados menores. Vi até tem dados menores, 9 a 20 mas, segundos, tipo, uma coisa bizarra. Elas não conseguem manter a atenção por mais do que isso. Socorro. Tem um eu vídeo assistia aulas que duravam 2 horas, eu ficava com medo de perder aquela informação, porque dava tão legal e interessante, óbvio que perdia. E hoje a gente vê que a gente é pressionado a fazer vídeos de 15 segundos por isso. Exato. Não dá para dar nenhuma informação em 15 segundos. Não dá, exatamente.
mas é aquilo que eles gravar, entendeu? Um tempo atrás eu fiz um post, um vídeo sobre isso, em que eu começava desafiando a pessoa a ficar até o final. É um vídeo de uns 10 minutos. Eu já assisti um seu assim. Então, e aí eu olhei as estatísticas. Aí tava lá, média de permanência, tava em 42 segundos. Depois ela subiu, as pessoas responderam ao desafio, eu acho. Mas tava em 42. Mas só porque era um desafio. E é só porque era um desafio. A quem interessa, né, assim, primeiro que essa é uma coisa que é top-down, né, as empresas de tecnologia, sei lá, de comunicação, definiram que a gente vai fazer vídeos de 1 minuto, de 40 segundos, de 15 segundos. A quem interessa essa superficialidade, né, e esse pensamento superficial, essa coisa rasa, que é imposta e a gente está ali, né, no automático. Porque isso também é, de certa forma, superficial, não é natural, é artificial. Essa semana eu estava numa discussão com um especialista lá na escola do meu filho, e ele estava falando sobre o nosso cérebro funcionando na tecnologia. E ele falava o seguinte: olha, o que você acha de uma rede social em que, primeiro, você só pode entrar, é verificado por documentos se você tiver mais de 14 anos. Segundo, se você é um adolescente, ela fica inativa entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã. Terceiro, se você fizer esse dando scroll, a tela trava e você só pode mexer depois de alguns segundos. Só segundos? Podia ser algumas horas. Trava por uns segundos. Aham. E quarto, tem um tempo máximo. Se você não fica mais de 40 minutos assistindo. Essa era a pergunta para os adolescentes? Isso. E aí? Exatamente. Imagina uma rede social desse jeito. Maravilhosa. Sabe o que é isso? Uhum. É o TikTok, na China. Uhum. Onde as crianças não conseguem acessar, né? Só que eles estão produzindo tecnologia para o mundo inteiro. Né? Exatamente. E agora é curioso que quando vai Lá para o mundo é inteiro, não é diferente. com essas tags, né? Uhum. Então a gente tem que pensar, peraí, o que eles estão entendendo a respeito da tecnologia Que eles e de estão como os propagando. adolescentes, que aqui a gente faz de um jeito e pro resto do mundo a gente oferece Porque outra isso coisa. afeta a neurobiologia toda, né, e todo o resto. Total. Em absoluto. Então, assim, gente, a gente pode até pensar no histórico de redes sociais. Não sei se estiver no Orkut. Sim. Eu tenho uma sim, saudade sim. do Orkut, sabe por quê? Uhum. Porque ele era baseado Que era em... ruim. Não, A gente é não porque ele ficava era tanto. baseado em comunidades. Mas sabe o Não que tô eu brincando. fiz antes do Orkut? Ah. Que vocês lembram da lista telefônica? Claro. Sim. Né? Claro. Eu era uma Impressa. adolescente que queria conexões e comunidades. E eu telefonava para as pessoas perto da minha casa, olhando os endereços através da lista telefônica, e ligava e falava assim: tem algum adolescente que mora aí? Ai, que E aí legal. as pessoas falavam: tem, posso te visitar? E aí eu comecei a visitar adolescentes e comecei a fazer amigos no bairro assim. Meu Deus. Eu poderia ter sido Mark Zuckerberg se eu tivesse dado Gente. continuidade a isso, entendeu? Tipo, Mari! Gente, isso é o Mark Zuckerberg do bem, na verdade, né? Assim, Total! gente, por que Maravilhoso! isso? A gente não faz conexões. As crianças não fazem conexões para encontrar um amiguinho e brincar na rua. Não, mas Ou elas ir jogam brincar todos no- os jogos Virtuais. online, em comunidade, o que nem acho tão ruim quanto ficar solitária no seu É melhor do que ficar na mas rede social, Então, é por isso que eu falo do Orkut, porque assim, o Orkut você tinha comunidades, né? E as pessoas entravam naquelas comunidades, elas colocavam tópicos de discussão e aí elas iam interagindo de alguma forma, enquanto na verdade as nossas redes sociais atuais elas são um tributo ao individualismo e ao narcisismo. E a comparação e ao julgamento, né? Exato. E a competição. E isso começa lá no iPhone 4, já faz tempo, né? Começa no iPhone 4, por quê? Porque ele foi o primeiro celular com câmera frontal. Mudou a função da câmera. Agora a função da câmera é se filmar, não é filmar o seu ambiente. Não é olhar o seu ambiente, não é olhar o que está fora. Isso eu vou oferecer. Nunca tinha pensado É, nisso. interessante, interessante. Gente, a gente nem pode mais matar o Steve Jobs porque ele já morreu, Pois é. né? Pior que eu gosto Mas dele, a- gente. Eu também nutro uma certa admiração com ressalvas. Outro que eu nutro uma admiração com ressalvas, e que eu queria trazer aqui para a nossa discussão desse aspecto que é uma frase, acho que um conceito muito bonito do Lacan, que é o conceito que ele divide o tempo, né? A gente está falando dos processos, né? E tem o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. Não. E a gente juntou tudo isso numa tentativa desesperada de instantaneamente, como disse a Cíntia com a inteligência artificial, ter todas as respostas ao mesmo tempo.
Então, a gente deixou de ter o tempo de ver, dessa observação necessária do ambiente e de nós mesmos em relação com o ambiente, né? Não temos mais o tempo de compreensão, porque afinal de contas dá muito trabalho, dá um significado, um sentido para tudo isso. Ficar pensando nessa história toda. E imagina concluir, né? Porque eu já quero ver e concluir ao mesmo tempo. Não me venha com esse negócio no meio do caminho. E uma coisa interessante é que Lacan diz que os dois primeiros dependem da gente. O tempo que a gente tem de ver e o momento de concluir. Mas que o tempo para compreender depende do outro, porque é nessa relação com o que vai acontecendo com o ambiente e com as outras pessoas que a gente dá conta de significar. E sem as relações a gente não consegue fazer isso, sem a troca a gente não consegue. Exatamente. Eu fico pensando, gente, eu vou misturar Lacan com cultura pop aqui, tá bom? Mas, Tá. Olha que maravilha, a gente mas fez é que isso você falou e eu comecei a pensar assim, gente, isso tá parecendo o enredo daquele filme, o Guilherme do Mexer das Galáxias. Daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão. A resposta é 42. Eu só não sei qual é a pergunta. Esse cara, eu só não sei qual é a pergunta. No fim, eles têm que construir outro computador para tentar descobrir qual era a pergunta mesmo. Eu não lembro. Tá, então vamos encerrar com a música do Fio, que chama Tipo Borboleta. Eu vou ler a letra, pode ser? Claro. Você quer falar claro. mais alguma coisa? Não, A gente já não, tanta não, coisa, jeito podia nem não. acabar nunca esse episódio, né? Porrada. Que maravilhoso. Vamos lá. Me diz se você já sentiu que estava perdido sem saber seu lugar, querendo ser um livro em branco e recomeçar. Me diz se você já sentiu que estava sozinho, sem ninguém para amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar, pensando, qual é a pílula que eu tenho que tomar para ficar bem? Qual é a oração que eu tenho que fazer para tudo acontecer? Quando os planetas vão se alinhar para tudo se encaixar? Não sei o tempo que você vai esperar nesse casulo, mas sei que você vai voar e ficar tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar, sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis, vendo a beleza de ser aprendiz. Vem, sem vergonha de ser assim, fazer o que tá afim até o fim. Me diz se você lembra de quem é, alguém que sempre soube o que é ter fé. Me diz se você lembra da sua luz que o mundo te forçou a esconder, mas sempre esteve dentro de você. E agora chega a hora de voltar a sorrir, a sonhar, para ficar tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar, sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis, vendo a beleza de ser aprendiz. Vem, sem vergonha de ser assim, fazer o que está afim, até o fim. E aí vem uma parte incrível que é: confia no processo, dá a mão para o universo, escuta o coração, segue a sua intuição, se entrega para o amor, sente a vibração, confia nesse verso, é tudo que eu te peço. Aceite a duração, não bote tanta pressão, abrace a sua dor, viver a emoção. E eu sei que a escuridão desse casulo assusta, mas melhor ter medo do escuro a ter medo da nossa própria luz. Uau. Morri. E esse cara passou por processos incríveis de superação da própria dor, dos próprios vícios, da depressão, e escreveu essa letra Coisa linda, maravilhosa. Para quem quiser escutar a música, que é incrível, é do Fio, e ela se chama Tipo Borboleta. Ai, gente. Uau. Confia no processo, dá a mão pro universo. Escuta a intuição. Caramba. A Mari faz essas coisas com a gente. Dá umas porradas que a gente sai até zonzo daqui. Né? Só uma coisa, um disclaimer final desse episódio corajoso, incrível, raivoso, mas também importantíssimo, verdadeiro. Se você está tomando medicação e se sentiu, de uma certa maneira, incomodado ou incomodada com as nossas falas, não abandone as medicações por conta própria, né? Procure um médico, um especialista que possa te apoiar e ser o seu verdadeiro suporte, porque tirar esses medicamentos não é qualquer coisa, né? E pode trazer uma série de consequências muito perigosas, né? E a medicação, ela tem a sua função, a gente não está aqui dizendo de forma nenhuma que ela não deva ser utilizada, até uma
uma metáfora que eu uso para os pacientes que têm medo de procurar avaliação psiquiátrica ou de usar a medicação psiquiátrica é a do guarda-chuva. Se você tem que ir do ponto A para o ponto B e vai chover e você está sem guarda-chuva, você vai se cansar, você vai se encharcar e vai chegar lá talvez de um jeito diferente do que você chegaria se você entender que com a chuva, o guarda-chuva aberto funciona melhor. Perfeito. E que chegando lá, talvez você possa fechar o guarda-chuva e não precisar mais dele. E às vezes a gente vive um momento da vida da gente em que não está chovendo, tem uma tempestade. E que o guarda-chuva pode ser a medicação e não tem aqui nenhuma intenção de dizer que isso é ruim. A gente está dizendo apenas que o uso dela de forma irresponsável, sem necessidade, é que não faz sentido. Exatamente, eu acho que é legal contextualizar o disclaimer, né? E deixar claro que, assim, quando a gente está falando aqui de uso de medicação, nós não estamos falando de alguém que foi avaliado e que foi avaliado por um profissional e que teve um diagnóstico e um tratamento recomendado. A gente está falando do uso da medicação de maneira recreativa, o uso da medicação para aumentar o desempenho independente de você ter algum problema. O uso da medicação pressionado por um sistema, o uso da medicação pressionado por você mesmo, comprando de alguém que não deveria poder vender, e enfim, todas essas outras questões, né? Porque não é isso, né? Às vezes as pessoas falam da medicação como muleta, sabe? E eu acho a muleta tão injustiçada, porque, poxa vida, eu nunca vi alguém usar uma muleta estando com as duas pernas funcionando normalmente. Outro dia eu quebrei meu pé, eu usei uma muleta, eu sou tão grato a essa muleta, mesmo que eu pudesse andar, mesmo que eu pudesse fazer minhas coisas. E se recuperar para depois não precisar mais dela. Exatamente, resguardando minha perna, poxa. Faz tanta diferença, é uma coisa tão importante, e as pessoas às vezes elas têm medo de buscar o psiquiatra, não tem medo de buscar psicólogo também, é verdade. Eu ia te perguntar isso, se as pessoas, quando você diz, olha, tem outros recursos, exercício físico, meditação, jornadas de autoconhecimento, retiros, danças, enfim, né, psicoterapia, se elas estão abertas ou se também elas chegam lá dizendo, não, doutor, eu não quero mais sentir, não quero mais me sentir, né, assim. Elas continuam atravessando a rua? E indo para o próximo? E aí que tá, eu acho que talvez seja uma questão muito do público, porque eu acho que no geral o público que nos procura, ele sabe mais ou menos o que ele tá achando, né? Tipo, a pessoa vê rede social, ela olha o site, ela vê o que eu escrevo, ela vê o que você escreve, ela sabe o que ela tá buscando, ela sabe que ela não tá ali para ser vista em 10 minutos, ela sabe que ela não vai sair ali com a prescrição que ela quiser. Então, já tem uma coisa meio da seleção que já vai por aí, né? Esse é o lado bom das redes sociais, né? Esse é o lado bom das redes sociais. Por isso que a gente lê os nossos posts. Exato. Elas têm inúmeros lados bons. É exatamente isso. É por isso que a gente está aqui hoje. Muito legal, obrigada Alexandre, obrigada meninas. Queria então só reforçar essa questão, né, que a gente não está demonizando o remédio aqui, né, mas as medicações, né, para quem precisa utilizar por um diagnóstico, por um transtorno, ela é sempre muito bem-vinda, né, desde que seja acompanhada de forma responsável por um profissional que vai te ver, que vai te avaliar, vai te acompanhar, tá bom? E é isso, então espero que você tenha curtido o nosso episódio, deixa aqui o teu like, manda para todo mundo que você gostar, que você acha que pode gostar, manda pra gente outros posts que vocês queiram que a gente também fale sobre eles. Se você não curtiu, também a gente já tá capaz de tolerar o desconforto. Com certeza, com certeza. Obrigada, Ale. Adorei. Se você não curtiu, gostei, vou falar dele.